Voltamos e o mês de março é conhecido pela Cor Azul Marinho, em conscientização ao câncer coloretal. O terceiro tipo mais comum no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, que estima o surgimento de 41 mil novos casos por ano no país. Exatamente, e para falar sobre esse assunto tão importante, chamamos o doutor Davi Pinheiro, que é oncologista. Boa tarde, doutor. Doutor, seja bem-vindo, boa tarde, para a gente falar sobre um assunto tão importante e que gera muitas dúvidas. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Conta pra gente o que é o câncer coloretal. Então vamos lá, quando a gente fala em câncer coloretal, é um tumor de extrema importância, por quê? Ele é o segundo mais frequente no homem e o segundo mais frequente na mulher. Olha só. Quando a gente soma os dois, ele fica o terceiro mais frequente, porque no homem o câncer de próstata é mais frequente e o câncer de mama na mulher. Então ele é de extrema importância. E quando a gente fala em câncer coloretal, a gente está falando em todo tumor que nasce no intestino grosso e no reto. Então, é toda essa área que pode ser acometida pela essa neoplasia e aí a gente chama de câncer coloretal. Interessante. E doutor, você começou dizendo o que é, eu queria saber agora quais são os sintomas. Se tem algum sintoma visível, alguma dor aparente, o que a gente tem que prestar atenção? Então vamos lá, o sintoma da maioria dos cânceres, na maioria das vezes ele é silencioso na fase inicial. Então esse é o nosso grande problema de fazer diagnóstico precoce. E se a gente espera para fazer uma avaliação médica e não faz os exames de prevenção, exames de rastreamento, muitas vezes esse diagnóstico vem de forma tardia. E para câncer de intestino não é diferente. Então na fase inicial ele é extremamente silencioso, a gente não sente absolutamente nada. E com o crescimento vai aparecendo os eventuais sintomas, que na maioria das vezes são coisas muito comuns, coisas que a grande maioria das pessoas sentem no dia a dia. Então, vamos lá. O primeiro deles, alteração do hábito intestinal. Então, o intestino fica mais preso, ou ele fica mais solto. Então, diarreia ou constipação. Então, a alteração do seu hábito habitual é um fator de alarme. Outro ponto são dores ou desconforto abdominal. Terceiro, sangramento nas fezes. Quarto, uma perda de peso sem uma relação aparente. Depois, uma fraqueza que pode justificar por conta de uma anemia. Então, para vocês, são sintomas inespecíficos que muitas outras doenças causam isso. Né? Então, eu acho que a mensagem importante é fazer o acompanhamento, fazer os exames preventivos, mas se aparecer um desses sintomas que a gente acabou de falar e eles persistirem por mais de 2 a 3 semanas, tem que ser feita uma avaliação médica. E você falou dos exames. Quais são os exames preventivos que a gente pode fazer, doutor? Então, vamos lá. Para câncer de intestino de reto, a gente tem um exame que realmente muda a história natural desse tumor, porque ele faz um diagnóstico precoce. O exame mais bem recomendado é a colonoscopia. Tá? Então, a colonoscopia é aquele exame que tem um pouco de preconceito, aquele exame chato, mas o exame em si não é nada chato, porque a gente toma uma sedação, então não sente. O mais chato é um pouco o preparo, que a gente tem que usar um pouco os laxantes para limpar o intestino. E por que esse exame é muito recomendado? Porque ele faz o diagnóstico nessa fase inicial que a pessoa não tem sintoma e ele também é capaz de fazer o diagnóstico de lesões pré-malignas. Então, aqueles pólipos que muitas pessoas têm, não causam sintoma, mas se a gente deixar ele ali, futuramente ele pode virar um câncer. Então, ele consegue ir lá e tirar esse pólipo e fazer um tratamento de uma lesão pré-maligna. Olha só. Então, isso é muito importante. E o outro dado importante é que é recomendado a realização desse exame, a colonoscopia, hoje a partir dos 45 anos. Tá? Então, pessoas que não estão sentindo nada, estão bem, tem que lembrar que 45 anos, tanto homem como mulheres, precisam fazer esse exame para tentar aí fazer um eventual diagnóstico precoce ou fazer diagnóstico de lesões pré-malignas. Legal. E uma coisa que eu percebi também, Lari, que todos os especialistas que vêm aqui, eles sempre batem na mesma tecla, que é a prevenção. Então, acho que ter um acompanhamento médico regular faz toda a diferença, né? Mas tem algum estilo de vida que pode gerar, que pode ser tendencioso para causar o câncer coloretal? Se a pessoa se alimenta mal, né? Se a pessoa não pratica algum tipo de exercício físico, isso pode agravar em algum momento? Vamos lá, eu vou chamar a atenção do Kevin ao vivo aqui, né? Ele falou que não faz atividade física. Olha só. E aí é um ponto, né? Então, quando a gente fala em estilo de vida saudável, a gente tem coisas que a gente pode fazer para melhorar a nossa saúde e também tirar coisas do nosso dia a dia que são prejudiciais. Então, esse mix de coisas saudáveis e tirar as coisas deletérias é importante. Então, o primeiro deles, a alimentação. A alimentação é a base não só para risco de câncer, mas diversas outras doenças, como pressão, hipertensão,
diabetes. Então, uma alimentação adequada é fundamental. E quando a gente fala adequada, é ricas em frutas, verduras, legumes, né? São fibras, é muito bom como forma de proteção. Outro ponto, evitar excesso de carne vermelha. Então hoje a gente sabe que carne vermelha é um risco para câncer de intestino. Olha só. E a quantidade é uma quantidade pequena relativamente por semana, né? Então são 500 gramas por semana. O recomendado. Recomendado. Então você faz no churrasco, muitas vezes você come 500 só naquele dia. Então é regular. Se comeu no churrasco, que no resto da semana a gente deve evitar a carne vermelha. E o outro vilão é o embutidos. Então presunto, salame, bacon, a gente tem que retirar na nossa alimentação. E associar atividade física, independente de estar magrinho, estar bonito ali, mas a atividade física é uma forma de proteção. Tá? Evitar obesidade, né? Cigarro, bebida alcoólica. Então, tudo isso em conjunto são fatores que a gente consegue prevenir e desenvolver esse tipo de câncer. E uma estatística mostra que 30% desses tumores, se a gente tem esse estilo de vida saudável, faz essas atividades, a gente consegue prevenir esse tipo de câncer. Olha que legal. Tá? Então isso é fundamental que todos saibam que a gente precisa ter esse estilo de vida saudável, que é uma forma da gente fazer o que a gente pode fazer para evitar. Exatamente. Tem coisas que, envelhecimento, que é um fator de risco muito importante. A gente envelhecer, todo mundo quer envelhecer com saúde. Sim. A gente não tem como não envelhecer. Então isso é um fator de risco. História familiar. Se a gente tem alguém na família com câncer de intestino, isso também é um fator de risco. E a gente não consegue evitar. Então, as coisas que são evitáveis, a gente tem que tentar fazer para que a gente consiga minimizar esse risco. Olha, um puxão de orelha aqui. Exatamente. E a gente falou agora de estilo de vida, né? Tem gente que tem preguiça de ir pra academia, de comer comidas saudáveis e tenta emagrecer tomando laxante. Bastante laxante. De uma forma contínua. Eu falo isso porque eu já vi pessoas fazendo isso e eu sei que é errado. E pode gerar risco para câncer de colo retal, doutor? Assim, o laxante em si, não, né? Então, o que pode muitas vezes acontecer? Quando a gente faz qualquer processo que inflama o intestino, então, se a gente toma um laxante de forma excessiva, todos os dias, de forma desnecessária, né? Vamos dizer assim, não é a forma adequada de emagrecer tomar laxante, isso pode gerar um processo de inflamação nas alças intestinais e esse processo crônico de inflamação pode desenvolver lesões pré-malignas e aí sim desenvolver o câncer. Mas não necessariamente o laxante é um causador desse tipo de tumor. Legal. E doutor, quais são as opções de tratamento para o paciente que já foi diagnosticado? Então vamos lá. Hoje, e felizmente, né, todos os tumores a gente melhorou demais a nossa forma de tratar, minimizando sequelas e reduzindo efeitos colaterais do tratamento. Sim. E para câncer de intestino, ainda continua sendo, vamos dizer assim, o segredo para a cura, o diagnóstico precoce. Tá? Então a gente tem que reforçar isso, voltar de novo, tem que fazer colonoscopia, quem não fez o exame ainda, procurar a avaliação, que isso é o segredo. Porém, a partir do momento que a gente faz um diagnóstico, a gente vai classificar esse tumor em um estágio mais avançado ou mais localizado. E o tratamento melhorou muito nas duas fases da doença. Mas basicamente, o tumor está mais restrito, é cirurgia o tratamento. Tá? Hoje a gente tem acesso à cirurgia videolaparoscópica, que são aquelas pinças que não faz aquela incisão grande. Robótica, que também entrou como uma possibilidade. E depois da cirurgia a gente pode associar quimioterapia se necessário. Mas, como eu falei, o diagnóstico precoce, muitas vezes a cirurgia é menor e não precisa fazer quimioterapia quando o tumor está pequeno. Então a gente reforça de novo a importância de voltar ao diagnóstico precoce sempre. Que legal. E a gente tem a Preta Gil, que teve esse câncer. Ela fez uma cirurgia, inclusive várias cirurgias, e ela teve que usar aquela bolsa de colostomia. É comum? Todo mundo tem que usar ou não? Não. Eu acho que quando famosos têm o diagnóstico desse tipo de qualquer tipo de câncer, né? Mas ele chama um alerta para a população e traz um pouco de conscientização. Né? Então é interessante quando o famoso ele divulga isso, ele divulga que ele está usando uma bolsa de colostomia, que existe um grande preconceito e traz pra gente a necessidade de trazer essa informação. Né? Então a bolsa de colostomia é algo que a gente faz uma derivação do intestino. Então o trânsito intestinal, em vez de ir lá pro reto e sair as fezes de forma habitual, ele sai pela essa bolsa. Tá? Então é uma forma de derivação por conta de uma obstrução. E a gente dificilmente faz isso na grande maioria dos casos. Então é uma coisa de exceção.
Provavelmente, por que foi feito? Porque o diagnóstico foi feito de forma mais tardia, estava obstruído o tumor, porque ele cresceu e causou obstrução, então precisou fazer essa derivação. Né? E outro ponto importante da Pretagil, acho que vale a pena a gente levar em consideração, é que ela é que a gente chama de adulto jovem. E adulto jovem a gente considera toda pessoa com menos de 50 anos que desenvolve algum tipo de câncer. Né? Então a Pretagil tinha menos de 50 anos ao diagnóstico. Outra pessoa famosa, Simone, ela teve um câncer com menos de 50 anos. É verdade. E aí chamam a atenção, poxa, pessoas jovens, que não é o habitual, tá desenvolvendo esse tipo de câncer. Então, a gente fazia colonoscopia, e até hoje no Sistema Único de Saúde, a recomendação é com 50 anos de fazer colonoscopia. Mas a gente está vendo pessoas mais novas tendo diagnóstico. Então, isso abaixou a nossa régua ali de faixa etária para 45, exatamente por conta desse diagnóstico de pessoas mais jovens. E a gente volta à discussão, por que isso? Né? Por que a gente está fazendo diagnóstico em pessoas jovens? Muito provavelmente por conta do estilo de vida. Dieta inadequada, sono inadequado, a falta de atividade física, né? Essa correria do dia a dia, muito fast food, pouca fibra nesses alimentos. Então, é uma das explicações para o diagnóstico em pessoas mais jovens. Você acha que é uma tendência, doutor? Então, cada vez mais pessoas mais jovens podem ser diagnosticadas com esse tipo de câncer? Infelizmente, sim, se a gente continuar com esse estilo de vida atual. Né? Então, até para a gente entender, estatisticamente, pessoas acima dos 50 anos, o número de casos novos proporcionalmente diminuiu. Em comparação de 40 aos 50 anos, aumentou. Então, mostrando realmente, é um alerta. A população mais jovem hoje precisa se cuidar, porque não é só depois dos 50 que a gente vai ter risco. Agora não. Cuidar sempre, mas a partir dos 40 anos a gente já tem que tomar um alerta, fazer atividade física, se alimentar direitinho, para que a gente consiga minimizar esses riscos. Perfeito, doutor. Adoramos você aqui hoje, falar com a gente de um assunto tão importante e que deu até um puxão de orelha em todo mundo que está assistindo a gente. Então, ó, dieta, exercício físico, para a gente ter um estilo de vida saudável, né, doutor? É isso aí, essa eu acho que é a melhor mensagem. Isso aí, muito obrigada. Volte